Gente, falar mais uma vez com relação a tirando dúvidas sobre polígonos. Desta feita a gente vai falar sobre os quadriláteros e os triângulos, ok? Que são os dois mais estudados e mais usados no nosso cotidiano, tá? Então, a gente vê entre esses quadriláteros um polígono fechado que possui 4 lados. Então, vamos aos seus elementos. O vértice. Na hora que a gente coloca um pontinho em cada extremidade das arestas, nós temos os vértices. Então, aqui foi definido por A, B, C e D. Tá? Então, aqui são os vértices A, B, C e D. Quando eu defino os vértices, automaticamente eu vou ter meus lados, ó, AB, tá bom? Aí a gente coloca um tracinho aqui em cima para chamar de lado ou, né, semi-reta. Então, AB, BC, tá aqui, ó, BC, tá? CD, CD e DA. Ou então AD, é a mesma coisa, tá bom? Então, vou botar aqui AD porque tá na ordem, AD, tá bom? A gente também tem os ângulos internos de um quadrilátero, 4 ângulos internos. Normalmente, né, a gente define ele pela letra minúscula, que é, tá, o seu vértice. Por exemplo, vértice A eu chamo de ângulo A, sendo que minúsculo com um chapeuzinho, né, o acento circunflexo, que a gente chama popularmente de chapeuzinho. Então o B, tá aqui, ó, minúsculo com o acento circunflexo, o C e finalmente o D. Então aqui eu tenho ângulos internos de um quadrilátero, né? A, B, C e D. Nesse caso, essas 4 letrinhas, tá bom? Também temos, tá bom, as suas diagonais. O que é diagonal? É o encontro de uma aresta, de um vértice a outro, desculpe, de um vértice a outro. Então, na hora que eu tenho aqui, ó, de um vértice a outro, tá bom? A gente tem o que a gente chama de diagonal. Então, AC é uma diagonal, então, diagonal. Eu tenho AC, tá bom? E aqui no quadrilátero eu posso passar também essa aqui, ó, BB. Perfeito? BB e AC. Eu não posso passar de A até B, porque vai estar por cima do lado. Aqui é o lado, não pode passar por cima do lado. BC também não pode, CD não pode e AD também não pode, ou DA, tá bom? E agora nós temos os ângulos externos. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, qualquer lado que eu prolongue, eu vou ter o lado do ângulo interno e vou ter o lado do ângulo externo, ó. Vou chamar aqui de D, tá bom? É pequenininho, DE é o ângulo D externo, aqui seria o ângulo D interno, tá? Então o que é que acontece? Quando eu olho para cá, claramente eu observo que isso aqui, ó, é uma meia volta, tá bom? Ou seja, é um suplemento. Esse ângulo aqui, ó, a soma do interno com o externo forma 180 graus. Perfeito? Outra coisa bastante importante. Quando eu passo uma única diagonal, o meu quadrilátero, todo quadrilátero vira 2 triângulos, tá? Então, consequentemente, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero mede 360 graus, tá bom? Ou seja, se eu pegar A mais B mais C mais D, esses ângulos internos vai dar 360 graus. Perfeito? Agora vamos a um pequeno resumo também do triângulo, mais uma vez. Meus vértices, ó, 3 lados, vou chamar de A, B, C, então aqui é meus vértices, A, B, C. Os meus lados, quando eu traço, né, os meus vértices, automaticamente, ó, AB, vou chamar aqui um lado, ó, AB, BC,
BC e CA ou AC, tanto faz, tá bom? Os ângulos internos, ó, vou chamar aqui de B, aqui de A e aqui de C, minúsculo com o acento circunflexo, tá? O chapéuzinho. Então, no triângulo, a soma dos ângulos internos, A mais B mais C, é igual a 180 graus. Bom? Triângulo, a soma dos ângulos internos, é 180 graus. No quadrilátero, 360 graus. Triângulo, soma dos ângulos internos, 180. Quadrilátero, a soma dos ângulos internos, 360. Vou ter também meu ângulo externo, eu vou pegar e vou prolongar esse lado aqui, ó. Então aqui eu tenho o meu ângulo A externo, ó. Então, a parte interna com a parte externa também forma um suplemento 180 graus. Ok? Perfeito? Beleza? Então espero ter tirado a dúvida de algumas pessoas no tocante a isso, tá bom? E aí vamos para frente tocando o assunto polígonos. Até breve.